Olá, sexto ano da Escola Filho de Alencar, retornando aqui com as nossas aulas, com mais uma videoaula. Nosso tema é potenciação e radiação envolvendo expressões numéricas. Então a gente já teve um momento sobre expressões numéricas apenas com as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E agora está incrementando aí mais essas duas operações de potência e raiz. Então as regras básicas que a gente já aplicou, já desenvolveu com vocês, permanecem. As prioridades sobre as operações, onde multiplicação e divisão tem prioridade sobre soma e subtração. Fazemos logo a multiplicação ou divisão, que vem primeiro entre as duas, e somente depois a soma e a subtração. Com o aparecimento da potência raiz, então é dizer que essas duas operações elas têm prioridade máxima sobre as demais. Então, se eu estou diante de uma expressão numérica, expressão essa que envolve mais de uma operação, como a gente já bem viu anteriormente, e se eu tenho a presença das 6 operações, então a potência raiz tem prioridade sobre todas elas. Fazendo aqui vier primeiro entre potência e raiz, não existe prioridade, depois multiplicação e divisão, por último é soma e subtração. Além das operações, das prioridades sobre as operações, como a gente acabou de citar, temos ainda o uso dos sinais e as preferências também do uso desses próprios sinais. Então, entre eles nós temos o parênteses, o colchete e as chaves. E aí esses sinais é dizer que tem prioridade sobre as operações. Então, não importa eu ter uma multiplicação antes de uma soma, mas que essa soma esteja dentro de um parênteses, por exemplo, ou qualquer um outro sinal, o sinal sempre terá prioridade. Então, se eu estou diante de uma expressão que aparece algum tipo de sinal, seja parênteses, colchete ou chave, esse sinal deve ser resolvido primeiramente para depois priorizarmos as operações. E dentre os próprios sinais, nós temos o parênteses, que se resolve primeiro, depois o colchete, por último as chaves. Então esse nosso material de estudo você vai encontrar no nosso livro, Expressões Numéricas, do volume 2, capítulo 5, exatamente na página 17, onde vai estar abordando esse nosso assunto. Aqui nós temos um exemplo que trata de expressão numérica, trata o aparecimento de mais de uma operação e como devemos proceder, como devemos organizar essas informações e respeitando as características e as prioridades das expressões, como devemos proceder na sua resolução. Então a questão diz o seguinte, isso na página 17 do seu livro. Júlia comprou 3 calças de R$80 cada uma, 2 pares de tênis, onde custou R$100 cada um, e deu uma entrada de R$50. Vai pagar o restante em parcelas iguais, vai dividir em parcelas iguais. Observe a expressão que Júlia resolveu para determinar o valor a pagar em cada parcela. Então, como eu vou pegar esse enunciado, como eu vou pegar todas essas informações, e transformar em um texto, inicialmente temos um texto aí, como transformar para uma linguagem matemática e esboçando uma expressão numérica. Então, aqui nós temos as 3 calças, cada uma custando R$80, então 3 vezes 80, ou eu faço 80 mais 80 mais 80, então transformo numa multiplicação. E acrescento o outro gasto, que é com o tênis, que 2 pares de tênis, cada um custando R$100, 2 vezes 100. Então esse é minha primeira operação. E aí a ideia é de colocar ela entre parênteses. E você percebe que além do parênteses também tem um colchete. Ela vai dar uma entrada, então ela vai abater. O seu gasto inicial foi a compra das 3 calças e os 2 tênis, mas vai dar uma entrada de R$50, vai diminuir, então por isso está aí menos 50. E aí você percebe que esse menos 50 ele está fora do parênteses, porque primeiro ela vai fazer a compra dos 3 tênis, das 3 calças, dos 2 tênis, e depois é que ela vai fazer o desconto, que vai dar aquela taxa de entrada dos R$50. Então daí o parênteses para priorizar primeiro a compra, depois o desconto. E por último, fora do parênteses, fora do colchete, vai ter uma divisão ali por 2 que ela quer parcelar em 2 parcelas. Então depois que comprar as 3 calças, os 2 tênis, dá a entrada de R$50, o restante ela vai dividir em 2 parcelas. Então
Priorizando aí os sinais, como a gente falou, né? Como tem parênteses, a prioridade é para o parênteses sempre. Então repete-se o colchete inicialmente. E aí dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação, uma soma, duas multiplicações e uma soma. Então prioridade para as multiplicações, mesmo dentro do parênteses, mas as operações também continuam com as prioridades. Daí eu repito a soma e faço as duas multiplicações. 3 vezes 80, 3 vezes o valor da calça, 240 e 2 vezes 100, 200. E aí continuo, menos 50, colchete, dividido por 2. E aí eu acabei não finalizando o parênteses, porque enquanto a gente não eliminar total a operação, ainda ficamos com uma soma dentro do parênteses. Agora sim a gente elimina de vez o parênteses quando a gente resolve a soma 240 mais 200, 440 menos 50. E aí permanece o colchete, tudo isso dividido por 2. Aí é aquela história que a gente falou, né? Tem uma divisão e tem uma subtração. Evidentemente, se não fosse o sinal, a divisão teria prioridade. Mas como a subtração está dentro de um colchete, né? Então devemos dar prioridade à subtração. 440 menos 50, 390. E quando aí sim dividimos por 2, fica uma parcela de R$195. Esse é um exemplo, né, envolvendo expressões numéricas, sim, mas ainda sem potência e sem raiz. Só para a gente relembrar as prioridades sobre as operações, as prioridades sobre os sinais. E aqui nós temos, né, mais uma questão, já envolvendo aí as nossas duas novas operações, né, que diz, observe os exemplos a seguir, e que resolvem em radiciação, e a gente acaba tendo uma potenciação também. Então tá aí, 5 ao quadrado dividido por 5, mais 12 ao quadrado dividido por raiz quadrada de 144. Então, como a gente fala, né, nós temos aí praticamente todas as operações, só não a subtração e vezes, mas temos potência, temos divisão, soma e raiz. Prioridade para potência e raiz, aqui vem a primeira, então já posso estar desenvolvendo a potência 5 ao quadrado, dizer que a base está no 5 e o expoente é 2, significa dizer que o 5 é multiplicado por ele mesmo duas vezes, 5 vezes 5, 25. Dividido por 2, dividido por 5, você percebe que a gente repete a divisão, repete a soma, mas para resolver a potência, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Repetimos a divisão para resolver a raiz. Então, prioridade total para potência e raiz. Você percebeu que nessa primeira linha foi resolvido somente potência e raiz. Raiz quadrada de 144 é 12. Agora nós estamos com operação de divisão, soma, né? Duas divisões e uma soma. Divisão tem prioridade, por isso foi repetido a soma. E aí 25 dividido para 5, 5. 144 dividido para 12, 12. Tem um 5 mais 12 igual a 17. Mais uma questão do nosso livro, né? E aí na página 19, onde temos uma expressão numérica também envolvendo potência. E aí nesse momento a gente pede que você pause o vídeo, vá tentar fazer, depois do exemplo resolvido, tenta fazer essas questões aí para ver como foi que ficou o teu aprendizado. Então, retornando aqui, né, na resolução, espero que você tenha tentado, né, fazer. E aí vamos para o nosso cálculo. Aqui você tem 2 ao cubo vezes, aí abre colchete, 20 mais parênteses, 4 vezes 7 dividido por 2 ao quadrado, fecha parênteses e também colchete. Então, assim, como tem sinal, mais uma vez repete, vamos priorizar os sinais. E o sinal que tem prioridade é o parênteses. Daí eu vou repetindo tudo que vier antes dele. Como esse 2 ao cubo, se por eventualidade você já quiser desenvolver a potência, por ele estar fora de tudo, então já não vai fazer nenhum efeito. Então já poderia fazer 2 ao cubo, 8, né, vezes, aí sim, aqui o colchete eu vou repetir, entendendo que o parente tem prioridade sobre ele. Vou repetir também, consequentemente, o 20 mais para ir para o nosso parênteses. Dentro do parênteses tem sinais que também têm prioridade. Então eu tenho multiplicação, eu tenho divisão, eu tenho potenciação. Então quem tem prioridade sempre é a potenciação.
Daí eu repito a multiplicação. Vou repetir o parênteses porque nós não vamos eliminar ele de vez. O parênteses só vai sair quando a gente tiver feito todos os cálculos dentro dele. Vou repetir também a divisão para resolver apenas a potenciação. 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2, que é 4. Fecho o parênteses, fecho o colchete e aqui a gente retorna, né, com 8, repetindo tudo até o parênteses. Quando chego no parênteses eu tenho sinais, tenho operações que não existe prioridade uma sobre a outra, né? E aí você pode fazer qualquer uma delas. Se você faz 4 vezes 7, 28, 28 dividido para 4, 7. Se você divide 4 dividido para 4, 1, 1 vezes 7, 7. Então você percebe que não existe prioridade entre multiplicação e divisão. De fato, nós vamos ter aqui um 7, independentemente de como a gente faça. Se quiser fazer com mais calma, sem nenhum problema. Agora vamos repetir o 8 novamente para resolver o colchete. 20 mais 7, 27. E aí você tem 8 vezes 27. Se quiser fazer o cálculo aqui, um rascunhozinho rapidinho, 8 vezes 7, 56, vai 5, 8 vezes 2, 16 e 5, 21, então você tem 216. Essa seria a nossa resposta dessa expressão. Uma outra expressão, dando continuidade aqui, vai nos dizer o seguinte, ó. 3 é o número natural, x, é expresso pela seguinte expressão: 3 ao quadrado menos 30 menos 5 ao quadrado mais 7 elevado a zero vezes 100 menos 10 ao quadrado. Determine o valor de x. Então esse é o nosso questionamento. Apenas calcule x. Calcular x significa dizer calcular o resultado dessa expressão apenas. Então, mais uma vez temos parente, mais uma vez temos potência, multiplicação, subtração, né, adição. Vamos dar prioridade aos parentes. Dentro do parênteses aqui eu tenho uma subtração e uma potência. Evidentemente, nossa potência tem prioridade. Então, eu vou fazer 30 menos 5 ao quadrado, 25. Por que é que eu repeti o parênteses? Porque a gente não eliminou totalmente ainda tem uma subtração. Mas, e aqui mais uma vez eu vou ficar com o parênteses aqui e vamos resolver o que tem dentro. Dando prioridade às potências, 7 ao quadrado, 7 elevado a zero. Sabemos que a potência zero é um caso particular da potenciação. Vou ter sempre um valor 1 vezes, vou repetir a multiplicação, vezes 100, né? E mais uma vez a potência, menos 10 ao quadrado, que é 100. Pronto. Agora eliminando os parênteses, eu vou ter 30 menos 25, que é 5, mais... E aí nós temos uma multiplicação que vai ter uma prioridade sobre a subtração. 1 vezes 100, 100. 100 menos 100, 0. E 5 mais 0 é igual a 6. Essa seria a nossa resposta dessa segunda expressão. Uma outra questão, nós temos aqui, diz o seguinte: determine, e aí é o cubo, aí já nos aplica um mau desafio, determine o cubo do valor da expressão, né? Como se o valor da expressão fosse x. Então, na verdade, eu quero x ao cubo. Encontrar o valor da expressão e depois elevar ao cubo. Só lembrar desse detalhe, o que é elevar ao cubo? A gente já falou também em aula. A potência 2 e a potência 3, ela tem essa nomenclatura também. Ela pode ser chamada de 2 ao quadrado, por exemplo, 2 elevado à segunda potência, mas 2 ao quadrado por conta da área do quadrado, 2 ao cubo por conta do volume do cubo. Enfim, né? Admitimos também essa nomenclatura. Então, indo para a nossa expressão, nós temos aqui mais uma vez parênteses, multiplicação, soma, divisão, praticamente todos os sinais de operação, inclusive dessa vez, né, a raiz. Então vamos priorizar sempre a potência e a raiz. Aí no meu parênteses eu tenho potência e raiz. 125 ao quadrado elevado a zero, mais uma vez, né, aquele caso particular, todo número elevado a zero é igual a 1, vezes raiz quadrada de 144. A gente tem sugerido que vocês façam por estimativa e atribuindo valores, né, mas
existe a possibilidade também de você fazer por fatoração, né? Por decompor o fator primo. Então é uma possibilidade, né? Como a gente já viu isso no cálculo do MMC, então você tem essa possibilidade, tá bom? Por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Então, dentro da raiz, como é uma raiz quadrada, você deve agrupar de 2 em 2. Então, você vai ter 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 2 ao quadrado também, vezes 3 ao quadrado. Porém, esse é um processo um pouco mais delicado, né? De cancelamento, entre as simplificações de radicais, a gente acabou não trabalhando essa parte, né? Essa é uma parte mais avançada, lá para o 8º, 9º ano de vocês. Mas aqui a gente teria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. A gente está sugerindo que você vá para o estimativa. 144 é um número maior do que 100. Eu sei que a raiz de 100 é 10. Então 144 possivelmente tem raiz maior do que 10, com certeza. Aí você vai por estimativa. 11, a gente diria que o 11 não seria possível, porque esse número tem que terminar com 4. Então a possibilidade forte seria o próprio 12, quando eu faço 2 vezes 2, 4, termina com o 4. É uma possibilidade. Então raiz quadrada de 144 é 12. Continua o parênteses, porque a gente tem uma multiplicação a fazer, a menos o mais adiantado já quer concluir essa multiplicação, poderia ser feito. Mais uma vez, vamos resolver as potências aqui. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Dividido, e aí a raiz também tem prioridade, vou repetir a divisão. Raiz quadrada de 81, qual o número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 81? Nós vimos essa parte também. 81 é um número quadrado perfeito, onde existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar igual a 81, que é o 9, tem raiz exata. 9 menos 1. E aí repete a soma mais 2. Parênteses aqui vai ser eliminado, quando eu faço 1 vezes 12 é 12. Mais, resolvendo o parênteses, 27 dividido por 9, a divisão tem prioridade na subtração, dá 3, 3 menos 1, 2. E aí repito mais 2, 12 mais 2, 14, mais 2, 16. Você deve estar lembrado, né, que ele pediu que fizesse 16 o valor da expressão ao cubo, né? Então é como se você fosse fazer esse 16 3 vezes, né? Seria a sugestão de resolução. Adiantando o cálculo aqui, você ia ter 4.096 quando eu multiplico o 16 3 vezes. Tudo bem? Então espero que assistam o vídeo. Repita sempre que for preciso, tente fazer as questões e boa sorte nos estudos de vocês.